Olá a todos e bem-vindos ao Magazine OTV. Nesta edição temos o Campeonato Ibérico Masculino de Orientação Pedestre, que foi organizado pelo Natura, Clube de Orientação de Viseu, e pela Câmara Municipal de São Pedro do Sul, desenrolando-se neste concelho. Na competição estavam inscritos os melhores atletas da Península Ibérica desta modalidade. Apesar de o título só de ser atribuído aos homens, as senhoras não faltaram, porque em simultâneo decorria o troféu Dão Lafões e aí também podiam brilhar. A primeira etapa desenrolou-se na freguesia de Pinho. Estava aberta a todas as idades e a quem quisesse experimentar a modalidade. Uma grande surpresa foi a inscrição nos escalões abertos de muitos espanhóis que estavam a acompanhar os atletas. Também de salientar a presença de muitos jovens das associações locais e estabelecimentos de ensino que vieram de fora, como é o caso da Escola Secundária do Pinhal Novo e a Escola Padre Donaciano de Abreu Freire de Estarreja. Os jovens são acompanhados por monitores dos clubes ou pelos seus próprios professores. Este apoio é fundamental no primeiro contacto com o mapa, pois assim podem esclarecer algumas dúvidas e prosseguir o seu trajeto. Os percursos para estes jovens são desenhados sobre caminhos para lhes facilitar a navegação e andam sempre perto da arena ou da zona de chegada. A zona destinada aos escalões de formação e iniciados é muito animada, com os jovens a correr em diversas direções. A entreajuda também é frequente nestas provas. O espírito de competição fica para trás. O principal objetivo é concluírem a prova com sucesso. O Clube Natura tem promovido a orientação no distrito de Viseu, aproveitando o interesse das autarquias em ter desporto na natureza, visto que a região é um grande estádio para esta modalidade. Isto é possível porque o Clube de Orientação de Viseu sempre teve em conta a área, as boas áreas de orientação que nós temos no distrito. Temos que as aproveitar. E tendo também em conta as câmaras municipais, são os maiores apoios que nós temos no apoio que querem dar à nossa instituição. Todos ficamos a ganhar, os municípios sabem aquilo que conseguem da orientação, da modalidade. O clube também sabe que sem esses apoios dos municípios não vai a lado nenhum, não é? A orientação é um desporto que se enquadra nos objetivos das autarquias, que têm fomentado o desporto na natureza, sendo estas fundamentais para o sucesso destas organizações. Não é a primeira vez que a orientação está connosco, outras vezes também já estiveram muita gente, e a verdade é que ao fim e ao cabo o que nos interessa com as modalidades desportivas, interessa-nos ao fim e ao cabo trazer gente para São Pedro Sul e potenciar o concelho de São Pedro Sul a nível turístico. E isso temos conseguido ao longo dos últimos anos e realmente é importante para São Pedro Sul que realmente estas modalidades esportivas possam ser potenciadas aqui. Os escalões abertos têm 4 opções: fácil, curto e longo, e para quem se sente mais confiante, o difícil, curto e longo. Estes percursos variam entre os 2.600 metros e os 3.000 metros, com 13 pontos de controle. Tecnicamente são assim definidos. O fácil curto é um percurso com pouca dificuldade técnica, fácil e de baixa exigência física. Enquanto isso, o difícil curto foi desenhado para ser um percurso de baixa exigência física e de dificuldade técnica média. Exige alguns conhecimentos e algumas técnicas de orientação. Na opção fácil-longo, os percursos são com baixa dificuldade técnica, com recurso a elementos lineares e de alguma exigência a nível físico. A variante difícil-longo tem um percurso que exige diversas técnicas de orientação, com exigência física média-alta. Depois, há os escalões de iniciados, que têm os 10, 12, 14 e 16 anos de ambos os sexos. Aí, a exigência é outra. Começa-se por incentivar o sentido de estratégia e abordagem aos pontos de forma a ser rápido a concluir a prova. Pues la media es muy divertida. Yo corro de 14 y tenía 2,6 kilómetros, poco desnivel y muy entretenida, la verdad. No era muy difícil y me lo pasé muy bien. Como já dissemos, esta prova engloba 2 competições: o Campeonato Ibérico Masculino e o Troféu Dão Lafões, onde as damas podiam subir ao pódio. Estavam inscritas 171 nos 15 escalões de competição, que ia dos 10 aos 60 anos, mais 22 nos escalões abertos.
Para as senhoras, as distâncias variavam entre os 2.100 e os 3.800 metros. A diferença em número de pontos a controlar foi de 12 para 17. Os percursos foram traçados por Rui Martins e Miguel Nóbrega, que tentaram explorar ao máximo a riqueza do terreno de Pinho, um terreno com bastantes detalhes rochosos, desnível e vegetação, dificultando a rápida leitura do mapa. No setor masculino estavam mais de 400 atletas a cumprir 18 escalões de competição, com idades dos 10 aos 75 anos. As distâncias variavam entre os 2.100 e os 4.600 metros, com o máximo de 21 pontos de controle. É claro que os homens elite tiveram um percurso mais duro, tanto em distância como número de pontos a visitar, e o trajeto registrou um desnível acumulado de 245 metros. Depois, temos os percursos mais acessíveis, como é o caso dos 10 anos e o dos 60 para cima. O trajeto desenhado é mais técnico e pouco físico. Os mais jovens correm em caminhos com muitos pontos de referência para uma fácil relocalização. O mesmo acontece com os de mais idade. O que os distingue é o grau de dificuldade técnica que é superior devido à experiência adquirida. De realçar que, apesar da exigência destes percursos, toda a gente, independentemente da idade, do género e do à vontade que tenham com os mapas, pode participar. A orientação não é só para quem tem bom sentido de orientação ou apenas para quem sabe ler um mapa de estradas. A orientação é um desporto que toda a gente pode aprender a praticar de uma forma fácil e divertida. Alguns dos pontos foram colocados em locais que os atletas se deixavam perder pela paisagem envolvente, o que se tornou numa dor de cabeça para muitos. Na zona de chegadas, à arena, os atletas tinham ao seu dispor um bar com refeições quentes e um babysitting para os filhos que não participaram na competição. Mas de referir que alguns pais, no final, foram fazer novamente o percurso fora da competição, com os filhos. No escalão da Elite, a classificação ficou assim. Liliana Oliveira, do grupo desportivo 4 Caminhos de Matosinhos, fez o 11º lugar. Albertina Sá, da Associação dos Deficientes das Forças Armadas da Delegação de Évora, ficou em 10º. Do Clube de Orientação do Centro, 2 atletas, Catarina Ruivo em 7º e Inês Domingos em 6º. No top 5, Vera Alvarez, do Clube Português de Orientação e Corrida de Oeiras, em 5º. Adelindina Lopes, do Clube do Centro, em 4º. No pódio, Mariana Moreira, do Clube de Oeiras, ficou no degrau mais baixo. A seguir, Patrícia Casalinho, de Leiria, no intermédio. E no topo, Carolina Delgado, do Clube de Matosinhos. O percurso da elite masculina tinha 4.600 metros para a melhor opção e 21 pontos de controle com um desnível acumulado de 245 metros. A classificação masculina ficou assim. 10º lugar, Gildo Silva, do Clube de Leiria Coque. Diogo Miguel, do Oris Tarreja, ficou em 9º. Do Clube de Évora, Marco Povo, em 8º. E também da ADFA, Pedro Nogueira, em 7º. Tiago Romão, do Gafanhões de Arraiolos, ficou em 5º lugar. O vencedor do escalão Homens Elite foi Tiago Gingão Leal, do Grupo Desportivo 4 Caminhos de Matosinhos. Eu acho que esta zona do país é sem dúvida muito interessante. Achei o terreno muito exigente, o que é sempre agradável. É isso que nós orientistas acabamos por gostar mais. O percurso estava muito bem conseguido, gostei bastante do percurso. Havia uma zona ou outra onde tive algumas dúvidas e perdi algum tempo, culpa minha, e acontece. Penso que perdi à volta de 2 minutos no total da prova. Ainda assim, felizmente, foi suficiente para conseguir levar a vitória. Os atletas de tarde foram para as margens do rio Voga, mais concretamente para a zona termal de São Pedro do Sul, que recebeu a etapa de sprint do Campeonato Ibérico de Orientação e do Troféu Dom Lafões. São Pedro do Sul tem várias potencialidades que proporcionam ao desporto orientação uma boa competição e, portanto, isso nos torna com certas facilidades para que possamos organizar boas provas e que tem demonstrado também o afluxo de atletas que aqui tem vindo. Esta zona, rica em águas sulfurosas, demonstrou também ser uma zona de excelência para a prática da orientação, agregando desafios técnicos a físicos e a uma beleza inerente desta zona histórica de São Pedro do Sul. As partidas decorreram à frente do Inatel de São Pedro do Sul, sendo que os atletas iniciavam a sua prova
logo com o desafio de percorrerem os jardins e zonas envolventes do Inatel. Algo que só foi possível graças à colaboração desta entidade. A arena, chegadas e ponto de espectadores estavam montados à frente do balneário Rainha Dona Leonor, permitindo criar um ambiente de espetáculo no centro da vila. A Terma Listur, empresa que gera as termas de São Pedro do Sul, prestaram um apoio fundamental e imprescindível para o sucesso deste evento. Em Damas Elite estavam presentes algumas das melhores atletas portuguesas em sprint. Adelindina Lopes e Patrícia Casalinho, Inês Domingos e Catarina Ruivo do Clube de Orientação do Centro. Albertina Sá, da Associação dos Deficientes das Forças Armadas Delegação de Évora, do Grupo Desportivo Quatro Caminhos de Matosinhos, Céu Costa, Liliana Oliveira e Carolina Delgado, que ficou em terceiro lugar. O segundo e primeiro lugares foi para as duas atletas do Clube Português de Orientação e Corrida de Oeiras, Vera Alvarez e Mariana Moreira. Realmente este não perdi muito tempo, era uma prova bastante gira, não me permitiu antecipar os pontos, até sempre foi uma prova de sprint. Gostei da prova. São Pedro do Sul. Na elite masculino também estávamos bem representados, com Paulo Franco, Daniel Marques e Gil de Silva, do Clube de Orientação do Centro, Nuno Evangelista, do Clube de Orientação e Aventura de Abrantes, Luís Barreiro, do Núcleo de Desportivo de Albergaria dos 12, de Pombal, Marco Povo e Pedro Nogueira, da ADFA, Diogo Miguel, do Orista Reja e Nelson Baroca, do CA Madeira. Do Clube de Matosinhos, Luís Leite, Filipe Dias e Tiago Gingão Leal, que ficou em segundo lugar. Tiago Romão, do Gafanhório de Arraiolos, ficou em terceiro e o vencedor foi o espanhol Eduardo Gil. Fue una prueba muy bonita, corrí muy bien, salió muy bien todo, ningún fallo, ningún error. Llovió mucho, mucha lluvia, pero me lo pasé muy bien y corrí muy bien. El mapa era muy divertido, difícil, pero en Portugal siempre buscan sitios muy bonitos y me gustó mucho. A cerimónia de encerramento decorreu no Pavilhão Desportivo de São Pedro do Sul, onde ficaram instalados os atletas e onde estava montado o secretariado da prova. Primeiro foram entregues os prémios do Troféu Dom Lafões e depois de alguns reconhecimentos de mérito a atletas portugueses, procedeu-se à entrega de diplomas aos vencedores de cada escalão do Campeonato Ibérico Masculino 2015. Para o efeito estiveram presentes o Presidente e Vereadora do Desporto da Autarquia de São Pedro do Sul, o Presidente do Clube de Orientação de Viseu, Sérgio Aguiar, o representante da Federação Espanhola de Orientação e o Presidente da FPO, Augusto Almeida. Estivemos na presença de um campeonato ibérico de elevado nível, o Clube de Orientação de Viseu, com os apoios principais da Câmara Municipal de São Pedro do Sul e da empresa municipal que gera as termas, prepararam um evento de grande qualidade técnica, muito bem organizado, muito confortável para todos os praticantes, com desafios aliciantes para toda a gente e, portanto, estão todos de parabéns y orientación voltará con certeza a San Pedro do Sul. Bueno, la orientación en Portugal y en España es muy similar. Creo que somos dos países que avanzamos a la vez en el mundo de la orientación. Se hacen grandes progresos y creo que afortunadamente se nos está poniendo como ejemplo a nivel internacional del buen hacer tanto de la Federación Portuguesa y de la Federación Espanhola. O próximo Campeonato Ibérico vai ser feminino e decorrerá em Aguiar da Beira em abril e o masculino será em Torres Vedras em maio. Entretanto, visite o site da Federação Portuguesa de Orientação em www.fpo.pt e inscreva-se numa prova perto da sua residência. Encontramo-nos por lá.